Boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Hoje é o 18º dia de retiro espiritual de Carnaval e de Quaresma. É 1h28 da tarde desta terça-feira. Hoje é limpeza energética, né? Estamos sobre a guarda da limpeza energética de 27 de fevereiro de 2018. Então nós estamos ministrando o curso Segredo de Davi pela coach vidente Rosita, que sou eu, e hoje a gente vai dar continuidade com o 18º Salmos de Davi, né? Confirmando, acompanhando toda essa trajetória energética, né? Todo esse fluir de Davi, né? Toda essa forma de fazer acontecer que ele tinha, né? Que ele tem, né? Enfim, e a gente, obviamente, está aprendendo bastante, né? Antes da gente dar continuidade aqui, levando em conta tudo já falado, tudo já proposto, não somente no retiro, né, deste ano, mas em todos os nossos materiais, eu vou te dizer uma coisa, enfim, vou dar um recado também. Eu sei que às vezes parece assim, mas puxa vida, a Rosita poderia ter um site, né, onde poderia estar todos os materiais dela ali, mais fácil da gente acessar. Tudo bem, minha gente, mas para manter o trabalho gratuito, eu preciso fazer dessa forma, tá? Então, aonde tiver ferramenta adequada, gratuita, pra gente propagar, a gente tá fazendo. Um dia, talvez a gente tenha um site nosso, né? Onde a gente possa bancar até o fim, né? Tudo bem? Mas por enquanto não quero cair no erro de que muitas vezes que se submetem a fazer um trabalho gratuito e de repente não dá, né, para bancar, para dar continuidade, aí tem que parar e a pessoa já está vinculada, de certo modo, àquele esquema, fica um trabalho todo perdido, para achar é fogo, e no nosso caso não, tá bom? A tendência é todos os nossos vídeos, principalmente os vídeo áudios, óbvio, estarem em alguma playlist do nosso canal do YouTube. Tá? Isso é fatal, tá bom? Mas eu aconselho também vocês comprarem um HD com espaço grande, tipo 1 tera, mais ou menos assim, e colocar lá o trabalho da Rosita inteiro, né, minha gente? Conforme vocês vão acessando, vão fazendo download, né? Vão copiando para vocês e montando aí, né, um acervo aí do trabalho da Rosita, onde vocês já estão. Fica até mais fácil para vocês identificarem aquilo que vocês já acessaram e aquilo não, entendeu? Então, conforme vocês forem acessando, vão fazendo, né, a cópia para vocês, para uso fruto de vocês, tá? Vocês não estão passando para ninguém, vocês não estão vendendo para ninguém, né? Vocês estão... e se tiver que passar para alguém, que seja sem custo também, para vocês não precisarem cobrar. O trabalho gratuito, ele é sagrado, ele tem que continuar gratuito. Existe um porquê de tudo isso, tá bom? E já foi falado várias e várias vezes no meu trabalho. Bom, quero chamar a atenção aqui, gente, e obviamente alertando, né, todo o áudio eu me comprometi de falar, a nossa intenção aqui não é promover história, o que aconteceu, deixou de acontecer, tá bom? Tá? Isso é irrelevante, porque aqui o que vai contar para nós é o objetivo. E qual é o objetivo? O objetivo é descobrir qual é o mecanismo de controle, né, qual é a mecânica, como é que ele fazia essa mecânica acontecer dentro dele, como que ele se submetia e por que ele tinha aquele resultado. Hoje é mais um salmo de resultado. E se você for perceber, é a colheita de uma entrega inteira. Entrega por inteiro. Ele começou a perceber, né, que os inimigos estavam dentro dele já, isso no salmo de ontem, né, no 17º, né? E ele começou, quanto mais a gente se entrega, gente, a gente vai se monitorando, ao mesmo tempo se entregando, você vai percebendo que mais coisas vão aparecer. E aí os inimigos ocultos, primeiramente a gente entrega aquilo que a gente enxerga com maior facilidade, aquilo que está incomodando ali com maior facilidade, né? Então normalmente é o que está em evidência. Mas conforme a gente vai entregando, vai aparecendo, né? E a gente vai percebendo os ocultos que estavam agindo na surdina, né? E normalmente eles agem dentro de nós, tá? Então, conforme, né, a gente vai se entregando, a gente vai observando isso. Isso é fatal.
É fatal. É que nem começar a limpar uma casa. Começa a limpar uma casa, principalmente pela aparência, né? Aí tá sujinho ali, tá sujinho o chão. De repente, começa a aparecer um monte de coisa. Aí quando você vê, meu Deus, como tava sujo o negócio, eu não sabia. É mais ou menos a mesma coisa, é o mesmo princípio, né? É o mesmo princípio. Funciona da mesma forma. Bom, então aqui é resultado. Conforme ele se entregou por inteiro, ele começou a perceber que tinha alguma coisa já retendo energia dele, que tava ali pegando no emocional, né? Tava tentando derrubar ele. Ele entregou tudo, ele não deixou nada para trás, ele não teve preguiça, né? Como aquele desânimo que eu comentei com vocês, né? Ai, puxa vida, a gente se sente até ridículo. Imagina que coisa. Chega uma hora que você se sente até abastecido, aí que mora o perigo, né? Se sente forte. Ai, se não manter esse trem, quando cai pra valer, viu? Pra se levantar é difícil. Então vamos lá. Cântico de louvor a Deus pelas suas muitas bênçãos. Olha que sensacional. Para o cantor mor, salmo do servo do Senhor. Davi, que disse as palavras deste cântico ao Senhor no dia em que o Senhor o livrou de todos os seus inimigos e das mãos de Saul. Era o inimigo mor, esse Saul aí, né? Tá? Que não vem ao caso falar sobre ele, tá? O que vem ao caso aqui é o segredo revelado e pra gente poder fazer, aplicar, custe que custar dentro de nós, tá bom? Eu te amarei do coração, ó Senhor, fortaleza minha. Então aqui é o reconhecimento, né? Não tem aquela coisa que eu comentei com vocês, tipo, olha, eu vou fazer promessa. Então a gente é tão ainda pequeno que a gente barganha, a gente quer barganhar com Deus, né? Olha, Deus, tu me dá isso, eu vou dar aquilo, olha, eu vou ser fielzão, olha, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Então, ele cumprindo essa promessa com ele ficava meio que igualado com Deus, porque esse Deus é um Deus de promessa cumprida já. Antes dele prometer, ele de certo modo já cumpriu. Percebe? Porque é o princípio dele, é a propriedade dessa energia magnética. Entende? Então, a partir daí a gente começa a entender melhor, né? O mecanismo, tá? O Senhor é o meu rochedo e o meu lugar forte. Percebe que ele aí tá se intensificando. Ele não só, tipo, vai, ai, que legal, tô agradecido, muito obrigado, Deus parou. Continuou vivendo. Não. Ele se entregou mais e mais. Por que isso, gente? Porque essa técnica, porque essa forma de se submeter e de se conduzir, se mantendo no alto. Porque ele sabia que a partir dali o inimigo fica tão louco que ele vem pra cima com força total. Então, se ele não se conduzisse a essa rocha, não construísse um habitat nessa rocha. Então aqui, quando ele fala em rocha, ele está se construindo em cima do poder de Deus, da energia de Deus. Ele não se submete de forma nenhuma a tornar como lar algum lugar aqui. Porque ele sabe que aqui não é ambiente dele, que para ele vencer o que ele tinha que vencer, como ele já estava mais desperto da Matrix, né? Então os inimigos eram muitos para batê-lo. Então ele não podia mais se comportar como uma pessoa comum. Ele não podia mais se dar ao luxo de viver como uma pessoa comum, um leigo. Tá? Então por isso que ele mantinha essa energia sempre lá no alto. 2. O Senhor é meu rochedo e meu lugar forte. E o meu libertador. Então aqui ele já se conduzia para a liberdade, né? Ele mesmo se sentindo fraco algumas vezes, porque se ele fosse o bambambam, ele em nenhum momento se desgastava por conta de ninguém, nada nem ninguém. Mas se ele se desgastava é porque ele se sentia ainda fraco. Então a fortaleza dele era Deus. E a partir daí ele vencia, apesar das fraquezas. Apesar de todas as nossas fraquezas, a gente vence com Deus. Deus do impossível, Deus de milagres. Não é isso? Porque é energia pura de avivamento. É onde há toda a cura. Então vamos lá? A cada se conduzir, né? A cada vez que você se conduz para o alto, você tá ali trazendo cada vez mais energia
de avivamento. Então, égua mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Não mais aquele murro em ponta de faca, murro em ponta de faca, murro em ponta de faca, que vai te trazer males. E por vezes até irreversíveis nessa vida. Então, todo o segredo, vamos dizer assim, de Tostines, né? O segredo de Davi aí, tá sendo revelado, ele tá se reconstruindo cada vez mais. Ele tá trazendo rejuvenescimento, tá trazendo todas as condições de regeneração, tanto da alma, mente, emocional, coração, físico, e é refletido em todas as áreas da vida dele, obviamente, é automático, é iluminado tudo, toda a extensão dele, esteja onde estiver. Tem o melhor modo de desfragmentar aí. Princípio de desfragmentar, claro, né? Tá? O meu Deus, a minha fortaleza, em quem confio. O meu escudo, a força da minha salvação e o meu alto refúgio. Aqui ele está se firmando, ele está visualizando. Nessa dele visualizar, ele já está cultivando a energia necessária para a restauração dentro dele. Qualquer ferida que tenha ficado, qualquer abertura, qualquer corte, está sendo cicatrizado pela firmeza, pelo modo de sentir, pelo estado de espírito que ele submeteu, né? Que ele se submeteu nesse momento. Ele fez o vínculo. Então ele mantém esse vínculo com Deus, que faz toda a diferença. Você viu que eu até coloquei entre aspas aí, né? O vínculo faz toda a diferença. Por isso que eu digo, onde é que vocês estão vinculados? Depois não reclamem. Vocês se vinculam a qualquer coisa, a qualquer pessoa, que não vai dar fruto, não vai dar nada, cheio de expectativa, e aí vocês dão com o burro na água, e aí começa aqueles processos de degeneração, né? Começa. Aí afeta, às vezes, uma área, afeta outra área, enfim, não importa, mas afeta. Então, só existe um método de fazer com que o indivíduo se mantenha íntegro na energia abundante, na energia de avivamento. É essa forma. Não tem outra, gente. Não adianta, o resto é enganação. Sinto muito, é a realidade. Invocarei o nome do Senhor, que é digno de louvor, e ficarei livre dos meus inimigos. Olha só. Presta atenção, não basta só invocar. Ele tá ali, largadão aqui na vida, largadão, pecando, falando dos outros, causando intriga. Aí de repente vou invocar, olha Deus, faz isso pra mim. Não vai adiantar de nada. Não vai adiantar de nada. Ele só pode falar, invocarei o nome do Senhor, que é digno de louvor, e ficarei livre dos meus inimigos, mediante a firmeza que ele já se projetou anteriormente. Se ele não tivesse dentro da qualidade divina eterna, ele jamais poderia invocar essa energia para interceder por ele em qualquer situação. Vocês percebem? A mecânica, a ordem dos fatores vai afetar o produto, sim. Ah, mas Rosita, normalmente a gente aprende que primeiro invoca, depois se firma. Primeiro firma, para depois invocar. Você percebe que é o contrário? Aprendemos tudo errado, né? Cordéis de morte me cercaram e torrentes de impiedade me assombraram. Aqui ele está reconhecendo, aqui ele tá meio que ruminando, vamos usar essa expressão, que eu costumo até colocar, porque é uma expressão boa de entender melhor o que a gente costuma fazer, tá? O que nós fomos programados, todos nós fomos programados para ficar no fracasso, na submissão, na escravidão. Então agora a gente tem que correr atrás para reprogramar tudo isso, né, minha gente? Para não trazer isso numa próxima vida, tá? Porque nós temos que reviver a nossa programação original dentro de nós. Tem que reinstalar tudo de novo, né? Tem que colocar em modo de fábrica, não é? É esse mais ou menos o termo que se emprega, tá? Então aqui ele tá revivendo tudo, tipo assim, sabe quando você tá ali curtindo a tua vitória e você reconhece, claro que você dá glória não a você, ao seu esforço, mas esforço de Deus, porque sem Deus você não é nada, enfim, você reconhece que você precisa dele,
Porque você na terceira dimensão, minha gente, ninguém é infalível na terceira dimensão, sinto muito. Ninguém jamais vai ser bambambam na terceira dimensão. Tudo é provisório. Você pode até se sentir poderoso, poderosa naquele momento, depois caiu tudo. É assim que é, sinto muito. É morte pra todo mundo. Não dá pra prolongar muita coisa não, tá? O resto é enganação, é provisório e escravidão. Bom, prolongar de sofrimento, né? Enfim, né? Bom, então você percebe, tipo, vai, ele, né, tipo, vai, é que nem a gente vai, puxa vida, passei, puxa, reconheci, venci, que legal, pô, lembra aquele dia, né, tava sem nada, não tinha nada, e de repente, né, pá, olha só que legal. Então é aquela coisa, é a mesma coisa de você lembrar, né, do tipo, você hoje é adulto, né, mas você já foi uma criança frágil, você já foi uma criança insegura, e nem sempre você pôde contar com os pais carnais, você nem sempre pôde contar com um adulto que te desse firmeza. Aí, de repente, você se teletransporta pro teu passado, né? E você dá aquela segurança, fala, olha que seguinte, você vai crescer, você cresceu, você amadureceu, você ficou maravilhoso ou maravilhosa, e hoje eu sou forte, olha, eu vou te dar um abraço, você é eu. É como se você zerasse os razonetes, sabe? Pela linguagem, pela ótica contábil. Eu sou contabilista, né? Então eu gosto de usar essa ótica desde o início. Enfim. Então, é mais ou menos assim, percebe, gente? Tá? E é bem bacana quando a gente começa a entender como que funciona todo esse mecanismo, né? Então aqui, olha só, ele tá já matando com isso toda a possibilidade do inimigo se reerguer pelaquela forma. Porque ele já superou. Ele já colocou em estado de superação. Já superei, já sanei. Lembra daquilo que você passou? Opa, tá superado? Opa, se eu tiver algum medinho, se eu tiver qualquer coisa, mácula, opa, traumou e pai. Ai, o inimigo pode pegar ali de novo, porque é ferida aberta. Então vocês percebem como é que ele fazia? O que ele usava? Coisa simples, né? A tecnologia era o quê? Avançadíssima, era a natureza, né? Era a mente dele. O computador mais avançado do universo, sempre vai ser. Ninguém vai superar. Não é? Então é mais ou menos assim, tá? Então vocês percebem como é que funciona, gente? Esse segredinho? É que nem coloca ali uma chavinha para abrir outra, né? Impressionante, não? Tá? Então ele se conduzia dessa forma para superação. Isso explica muita coisa. Agora vocês estão entendendo por que tipo, num versículo é uma coisa, ele começa a louvar a Deus, daqui a pouco ele começa já a amaldiçoar, já começa a lembrar, e já começa a ficar remoendo, aí daqui a pouco ele louva de novo, agora vocês entenderam. É como se ele pegasse a água da vida, jogasse naquela impureza, depois pegasse mais impureza, reconhecendo. Entende? É um trabalho mecânico. Pela mente ele trabalhava a mecânica quântica dele. Ele estava transcendendo nesse momento. Ele estava fazendo uma alquimia natural. Ele estava fazendo, de certo modo, uma certa reforma íntima, misturado com trabalho interno, claro. Cordas do inferno me cingiram. Laços de morte me surpreenderam. Ou seja, do nada o inimigo veio e cal. Né? Por isso que a gente tem que estar sempre preparado, né? Sempre com Deus. Que a gente não sabe, a qualquer momento pode vir o inimigo. Se você não estiver preparado, você perde a luta, ele te abate. Né? O inimigo é traiçoeiro, né? Então ele vai te atacar por onde? Pelas fraquezas. Então, tipo, e normalmente nós temos dispositivos de controle que denunciam essas fraquezas em forma de pensamentos, sentimentos, emoções, né? Faz o retorno, a lei do retorno propicia isso. Olha que bacana que são as leis, né? Criam condições para que a gente possa rever nossos conceitos para poder ascender. O objetivo todo é o quê? Ascensão. Sair dessa terceira dimensão. Transcendência. Através da alquimia. É essa a intenção. Nenhum ser evoluído vai fazer isso por nós. Sai da ilusão, minha gente. Todo mundo iludido. Não, porque nós, né? Gente que analisa, não, porque seres aí que não sei o que lá. Não, eles ajudam pra caramba, mas sozinhos não podem fazer nada. A gente tem que ajudá-los. A gente tem que fazer por onde?
Percebe? Eles apadrinham à medida que você faz por onde. Então, tipo, quando você se conduz à energia de Deus, você não sabe, pode vir um extraterrestre te ajudar, pode vir um anjo te ajudar, não importa. Alguém evoluído mais que você vai vir como servo do Senhor. Vai vir sob o comando de Deus. Porque você vai estar apto, vai ficar leve para ser resgatado. Você não vai ficar pesado, impossível de levar. Putz, esse cara aqui tá muito carregado, não dá para levar ele tá muito pesado. Não dá para carregar, não. Ele tem que ficar mais levinho. E o levinho é a permissão. Que permissão que você tá dando ultimamente? Ou você tá retendo tudo? Não, você fica ali remoendo o passado, fica remoendo tudo, com mágoa de todo mundo, com ódio de todo mundo. Você tá ruminando, você tá cultivando o quê? Ainda quer ser salvo como? Como? Se você não dá condições. Tá? Então aqui, ó, ele tá contando, tipo, ai, putz, que legal, Deus, ó, eu tô aqui, que bom, que vitória, eu tô curtindo a pampa, ó, pô. Então, olha só, aí em seguida já veio as lembranças do que ele passou. E aí, superou mesmo? É como se a mente dele tivesse, e aí, superou? Podemos passar para nova lição? Passou de ano mesmo? Vamos ver se você não repetiu. Então aí nessa ele começa a repassar toda a lição que ele teve. E aí começou, de certo modo, a rastrear qualquer equívoco que ainda ele mantinha. Qualquer possibilidade que o inimigo poderia usar contra ele mesmo. 6. Na angústia, invoquei ao Senhor e clamei ao meu Deus desde o seu templo, ouviu a minha voz e aos seus ouvidos chegou o meu clamor perante a sua face. Quando você chama alguém, a probabilidade de você ser ouvido é mais por alguém que está quase perto de você ou está com um elo com você do que aquela pessoa que você nunca mais viu, né? Ou que você está dias sem ver, não é? Da mesma forma, é Deus. É o vínculo. Percebe? Então a terra se abalou e tremeu, e os fundamentos dos montes também se moveram e se abalaram, porquanto se indignou. Tipo, a indignação dele foi a do próprio Deus. Então, como ele estava com Deus, ficou mais forte mais fácil rebater aquele mal. Do seu nariz subiu fumaça e da sua boca saiu fogo que consumia. Carvões se acenderam dele. Ou seja, o elemento fogo contra ele, né? E aí entra aquele comentário que eu fiz em relação àquele filme, né? O Diabo no Banco dos Réus, né? Pra trás de mim, Satanás. Não foi essa ordem que o reclamante estava fazendo? Pra trás de mim, Satanás. Até então, o Satanás estava dançando na cara dele, né? Na cabeça dele. Até que ele, deu um nó e colocou o Satanás no lugarzinho dele. Claro que é um mistério que eu já revelei nos áudios passados, por isso tem que esmiuçar. Não tem título, é por linhas. Justamente para facilitar, através da egrégora, a força da egrégora, o vosso entendimento, para facilitar o vosso resgate. Porque não é simplesmente informação que nós estamos dando, minha gente. Nós estamos dando possibilidade de vida e vida em abundância. Tá? Não é só conteúdo aqui, não. Aqui a gente não está atingindo só a terceira dimensão. Tem muito mais níveis aqui, possíveis e imagináveis, que você tem que comprovar. Não adianta a gente ficar falando. É você que tem que experimentar, é você que tem que perceber por si. Porque o resgate é feito em todos os níveis. Abaixou os céus e desceu, e a escuridão estava debaixo de seus pés. E montou num querubim e voou. Sim, voou sobre as asas do vento, elemento ar. Fez das trevas o seu lugar oculto. O pavilhão que o cercava era a escuridão das águas e as nuvens do céu, elemento água. Ao resplendor da sua presença, as nuvens se espalharam e a saraiva e as brasas de fogo. E o Senhor trovejou nos céus, o Altíssimo levantou a sua voz, e havia saraiva e brasas de fogo. Aqui os elementos se equilibrando, vamos dizer assim, né? Ficando nos seus devidos lugares, né? Queimando o que tem que ser queimado, aguando o que tem que ser aguado, enfim, se equilibrando.
Ou seja, os elementos não estavam mais contra ele, mas sim a favor, passou a ser a favor. Então foram vistos, aí quem leu o nosso PDF, o nosso livro, O Mundo Mágico de Rosita, vai entender melhor também. Então foram vistas as profundezas das águas e foram descobertos os fundamentos do mundo, pela tua repreensão, Senhor, ao soprar das tuas narinas. Enviou desde o alto e me tomou, tirou-me das muitas águas. Águas aí, sentimentos. Livrou-me do meu inimigo forte e dos que me aborreciam, pois eram mais poderosos do que eu. Então, às vezes, o inimigo oculto seu atrai o inimigo oculto forte do outro lado. Por que é tão forte? Porque está dentro de você. Por isso você sente com tanta intensidade, por isso você sofre muito. Então tem que vencer isso, descobrindo. Como é que você vai fazer esse processo? De entrega, gente, aos poucos, para cada um é diferente. Não tem receita. Não percam o vosso tempo buscando receita por aí. Não tem receita. É entrega. O segredinho é cada um que vai descobrir por si só. Surpreenderam-me no dia da minha calamidade, mas o Senhor foi o meu amparo. Tipo, né, ele já estava mal, aí vinha mais mal ainda. Por quê? Porque ele estava naquela má condição. Ele tinha aberto o portal do mal aí. Tá? Então o negócio é a gente descobrir e manter sempre fechadinho, né? Trouxe-me para um lugar espaçoso, livrou-me porque tinha prazer em mim. Recompensou-me o Senhor conforme a minha justiça e retribuiu-me conforme a pureza das minhas mãos. Ele estava revivendo, repassando toda a trajetória para fixar na mente, que é para ter o tipo um antídoto, sabe? Ele estava criando uma vacina contra todos aquele mal que doeu mesmo e quase que ele não conseguiu o melhor dele. Porque guardei os caminhos do Senhor e não me apartei impiamente do meu Deus. Impiamente do meu Deus. Porque todos os seus juízos estavam diante de mim e não rejeitei os seus estatutos, suas leis. Também fui sincero perante ele e me guardei na minha iniquidade. Me guardei na minha iniquidade. Ou seja, tinha uma pontinha de pecado ali querendo revirar e ele, opa, peraí, deixa eu segurar meu tchan. Não vou me submeter. Não vou. Porque ele sabia que ele ia se ferrar. Então ele começa a vencer, né? Todos os males se vigiando. Ele ora e se vigia. É esse o processo. Claro que esse Deus maravilhoso era o eu sou. E esse eu sou nada mais, nada menos do que Jesus. Então veja bem, quando ele diz aqui, ó, no versículo 22, e não rejeitei os seus estatutos, por que rejeitar? Por que ele usou esse termo? Porque tem aquelas coisas, né? Eu sei o que é certo. Ah, mas eu não vou fazer não, ninguém tá olhando mesmo, então eu vou fazer isso mesmo, porque afinal tá todo mundo fazendo, ninguém vai reparar em mim. Não tem essas? Pois é, onde a gente entra bem, né? Tá? Então fica a dica, hein, gente? Pelo que me retribuiu ao Senhor, conforme a minha justiça, conforme a pureza de minhas mãos, perante os seus olhos. Com o benigno te mostrarás benigno, e com o homem sincero te mostrarás sincero. Ou seja, se tem, será dado, terá abundância, se não tem, não dá. Com o puro te mostrará. Você percebe que é uma ordem isso? É uma ordem, não dá pra, né? É uma regra, não tem como mudar. Não dá pra ficar no cercadinho, gente. Tem que avançar, e pra avançar tem que entender, e pra entender tem que compreender, e pra compreender tem que viver, e pra viver tem que se submeter, pra se submeter tem que se, sabe? Tem que se colocar inteiro. Percebe a mecânica? Uma coisa é sequência da outra. A ordem aqui dos fatores vai alterar sim o produto. E como, hein? E como? Nós aprendemos o contrário, por isso que nós estamos invertidos, estamos ao contrário. A partir do momento que a gente inverte, a gente passa a vibrar o correto, muda tudo. Instantaneamente, automaticamente. Mude a sua mentalidade, sua vida vai melhorar, não só sua vida aqui material,
Mas você vai ver só, olha, eu não vou nem comentar, você que tem que ver. Por si, depois você me conta. Mas não é tipo pra contar, pra todo mundo ver aquela coisa. Não, gente, eu não gosto dessas coisas, sabe? Eu não gosto das pessoas se exporem porque vem os olhos grandes, aquela coisa toda. Eu não preciso de testemunho, depoimento, eu não preciso disso. Sabe, acredite quem quiser. A pessoa tem que aprender a crer pra ver. Não ver pra crer. A maioria vai pela maioria. Ai, putz, mais de 500 pessoas, né, curtiram. Ah, então também vou curtir, então deve ser bom. Gente, para com isso. Não é assim que se vive. Que horror. Ai, olha, vai bastante gente nesse lugar e deve ser bom. Ui, que horror. Credo, não é assim não, hein? Com o puro te mostrarás puro e com o perverso te mostrarás indomável. Descontrole, né? Descontrole. Aqui ele reparando, ele ali vigiando, ele rastreando, ele fazendo a auditoria, vamos dizer assim, ele percebeu, opa, olha aí o deslize. Se for perverso, se for puro, mostrará o puro. Vai manter. Mas se virar no siri, já desequilibra. Aí já fica indomável os sentidos. Aí fica mais difícil. Porque tu livrarás o povo aflito e abaterás os olhos altivos. Porque tu acenderás a minha caldeia, o Senhor meu Deus alumiará as minhas trevas. Porque contigo entrei pelo meio de um esquadrão, e com meu Deus saltei uma muralha. O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada. É um escudo para todos os que nele confiam. Ou seja, a pessoa fica ilesa diante de tudo isso, porque tudo isso aí é teste, só é pego quem tiver no nível. Se você não tiver no nível, você é automaticamente resgatado de forma instantânea, não te atinge. Essa é a verdadeira proteção, né, gente? A que vem de dentro, tá? É o preparo que se dá. O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada. É um escudo para todos que nele confiam. Aí o princípio da confiança, né? Porque quem é Deus, senão o Senhor? E quem é rochedo, senão o nosso Deus? Aí ele evidencia, ele se firma cada vez mais. Ele se enrosca cada vez mais em Deus. Deus é o que me cinge de força e aperfeiçoa o meu caminho. Faz os meus pés como os das servas e põe-me nas minhas alturas. Adestra as minhas mãos para o combate, de sorte que os meus braços quebraram um arco de cobre. Também me deste o escudo da tua salvação, a tua mão direita me susteve e a tua mansidão me engrandeceu. Alargaste os meus passos e os meus artelhos não vacilaram. Persegui os meus inimigos e os alcancei. Não voltei senão depois de os ter consumido. Atravessei-os de sorte que não se puderam levantar. Caíram debaixo dos meus pés. Pois me cingiste de força para a peleja. Fizeste abater debaixo de mim aqueles que contra mim se levantaram. Deste-me também o pescoço dos meus inimigos, para que eu pudesse destruir os que me aborrecem. Clamaram, mas não houve quem o livrasse. Até o Senhor, mas ele não lhe respondeu. Gente, ele estava aqui matando cada um de seus defeitos. Olha só. Aos aspirantes à reforma íntima, que nunca fazem, sempre deixa para depois. Aos aspirantes do trabalho interno, que também não sabem nem fazer. Olha aqui, ó, o segredinho. É isso, não dá para fugir disso não, tá? Clamaram, mas não houve quem o livrasse. Até por que clamaram? É aquela coisa, gente. O defeito se comunica com a gente, ele quer perpetuar, ele argumenta, ele te convence, ele usa de persuasão. Sabia?
É. Então tem que ter uma visão maior, tem que ter uma noção de valor muito maior, senão a pessoa cai mesmo. Cai no erro, cai no vício, cai em cada cilada que eu vou te contar. Aí depois reclama, Deus, tu me abandonou. Não, abandonou não, você que abandonou Deus. Você se distraiu, você caiu. Por quê? Porque você achou mais importante, se importou mais com o que está abaixo dele. Não vale, né? Não é negócio pra gente, gente. Não é negócio, nunca foi. Nunca vai ser. Então os esmiucei como pó diante do vento, deitei-os fora como a lama das ruas. Livraste-me das contendas do povo e me fizeste cabeça das nações. Um povo que não conheci me servirá. Em ouvindo a minha voz me obedecerão, os estranhos se submeterão a mim. Os estranhos decairão e terão medo das suas fortificações. O Senhor vive e é bendito, seja o meu rochedo, e exaltado seja o Deus da minha salvação. É Deus que me vinga, inteiramente sujeita os povos debaixo de mim. O que me livra dos meus inimigos, sim, tu me exaltas sobre os que se levantam contra mim, tu me livras do homem violento. Pelo que, ó Senhor, te louvarei entre as nações e cantarei louvores ao teu nome. É ele que engrandece as vitórias do seu rei e usa de benignidade com o seu ungido, com Davi e com a sua posteridade para sempre. Minha gente, se você percebeu que ele ousou, né, se colocar diante de uma nação. Percebe? Por que ele não começou isso desde o Salmo 1? Porque primeiro tem que se preparar, né? Tudo é gestação, né, gente? Então, ele começou se gestando, se autogestando, né? Tá? Se preparando para um renascimento, né? Ele se colocou dentro de um casulo, onde ele venceu as batalhas interiores dele, exteriores, né? E foi vencendo o inimigo um a um, tá certo? Automaticamente ele fortaleceu o magnetismo dele pessoal e automaticamente ele ganhou as nações. Como é que foi feito isso? Como é que foi feito isso? Aos poucos. Exatamente dessa forma. Descrita até esse Salmo 18º, né? Esse Salmo 18º aqui, que a gente tá esmiuçando, que a gente está explicando, tá? Então, ele foi indo, conforme ele se fortalecia, ele dava um passo, conforme ele se fortalecia, ele dava mais um passo, e aí ele ousou maior, opa, agora eu vou ganhar o mundo, opa, agora eu vou estar acima, e ele pode ficar acima, porque ele se colocou, ele não só se colocou, só que ele não abateve ninguém do corpo físico, do plano físico. Ele não precisou tirar de alguém, não. Ele só se defendeu, é diferente. Ele não atacou ninguém, ele só se defendeu. Muito pelo contrário, quem atacava ele na surdina, em segredo, era quem? Os inimigos. E ele foi vencendo um a um, porque senão ele ia ser abatido. Percebe a diferença, gente? Ele não saiu conquistando colônias, não. Com espada na mão, ó, agora é meu, né? Perdeu. Não, não é assim. Não foi isso que ele fez. O negócio estava ali quietinho, ele foi lá pegar. Não. Ele estava se libertando. Ele estava avançando à medida que ele se libertava. Ele não fez nada além disso. Ele não se submeteve ao erro, a ganhar força. Ele não ganhou a força, nada. Ele se livrou. Livrou daqueles que estavam o escravizando, o mantendo abaixo. E aí, como consequência, a promessa de Deus se revelou para ele. Acima das nações. E como ele estava vibrando luz, estava iluminando, as nações se submetiam a ele. Porque sempre tem que ter, gente, alguém vibrando luz. Para que todos possam receber essa luz também. E errar menos, né? Por que o mundo tá assim? Tá faltando gente de bem.
Um monte de gente se desviando, não pode. Cadê os bodhisattvas? Cadê os soldados de Cristo? Vamos acordar, minha gente. Vamos acordar. Estamos precisando nos unir para vencer esse mal. E ninguém vence nada à força. Não adianta ganhar nação nenhuma à força. No muque, não é assim. É murro em ponta de faca. Então tem que fazer de dentro para fora. E aqui o segredinho de Davi está revelando tudo. Tá bom? Eu vou deixar vocês, gente, pensando. Um forte abraço. Fiquem ligados na luz. E até amanhã, com certeza Deus quer. Até mais. Tchau, tchau.